Olá! Oi, Fernanda. Deixa eu dar uma ajeitada aqui que eu não achei que fosse aparecer bagunça no fundo. A gente sempre tenta não deixar bagunçado, mas Tem, ficou. Tudo tem bagunça jóia? ou não tem? Tudo bem com você? Tudo bem. Muito obrigada pelo convite. Você está me ouvindo bem? Sim, sim, muito bem. E você? Tá ótimo. A gente já tinha testado antes, né? Tá tudo certo. Com certeza. O tempo melhorou hoje em Campinas? Menino, tá um frio aqui que a gente não esperava. Ultimamente estava um tempo super bom, ameno, um solzinho bom, assim, sem aquele calorão. De repente, de sexta-feira para cá, veio aquele vento, mudou tudo. Mudou tudo. Final de semana mudou a programação, né? E por aí na Bahia? Então, aqui foi o inverso aqui em Salvador, né? O final de Calor. semana parecia ficar todo chovendo, só que chovia uma parte do dia e depois abria aquele sol. Deu para fazer algumas caminhadas. Como eu te falei, ainda não tive a oportunidade de conhecer, mas olha, a hora que terminar essa quarentena, eu acho que quem tiver possibilidade vai viajar, né? Com certeza, com certeza. Isso vai acontecer mesmo, viu? Eu não vejo a hora de viajar também. Você já tem um plano aí, uma definição de qual que é a próxima viagem? Ainda não tenho, viu? Para falar a verdade, eu não tenho. Nem eu. Mas ninguém sabe, né? A Ninguém vontade de viajar sabe. não falta. E eu estou muito grata em participar novamente, tá? De uma live aqui com vocês. O pessoal da Anice é sempre muito maravilhoso. Ah, tem uma grande amiga aí com vocês, a Manu Souza. E é muito importante a gente poder conversar com todos os nichos falando de rede social, que por conta da quarentena, né? A gente viu que as pessoas começaram a ter muito mais necessidade de estar no digital, porque os clientes estão fora das lojas, a gente não podia sair, agora que está começando aos poucos a abrir. Então eu fico imensamente grata em poder estar aqui com vocês novamente. Muito obrigada. Ah, que é isso, Fernanda. Eu fico muito feliz de estar aqui, né, discutindo, dando algumas dicas aí com você, ouvindo as suas dicas e podendo participar aqui, levar esse conteúdo, né, de mídias sociais para o nosso, principalmente nosso nicho, né, de arquitetura, construção civil, né, cerâmica. Eu, como colunista da revista Unicef, fico muito feliz de estar batendo esse papo aqui contigo. Agradeço aí também toda a equipe da revista Unicef que sempre me acolheu aí e sempre esteve de portas abertas para a gente poder participar aí e sempre estar levando conteúdo, né? Algo que seja que venha somar para o nosso setor aí, para o nosso nicho. Tá Exato, bom? aliás, parabéns a todo o pessoal da Anicele, da revista, o portal tá incrível. Toda vez Tá. porque a gente sim, a gente já vai começar conversando, né? Rede social é uma coisa assim, não adianta ficar focado só no seu nicho. A gente tem que dar uma olhada para tudo, consumir outros produtos, coisas que não tem nada a ver com o nosso dia a dia, né? Vocês são da parte de cerâmica, a gente tem um monte de empresários aqui participando, gente que está entrando, aliás. Muito obrigada a todo mundo que está chegando aqui. Olha, quem quiser, tem um aviãozinho aqui embaixo. Já manda para o colega, já manda para o amigo que você viu que não está aqui. Assim a gente coloca mais gente para ouvir tudo isso. E falando de conteúdo, é bom a gente ler, assistir, prestar atenção com outros olhos. Aquela escapadinha que você vai no mercado, dá uma olhada nas gôndolas, como é que o supermercado está se comunicando com o cliente que está indo ali rápido para fazer compra e ir embora correndo, quando estiver zapeando no Instagram, no YouTube, no Facebook, dá uma olhada no geral, como é que a comunicação está feita e trazer isso para o nosso dia a dia. Perfeito, perfeito. Falando até em geral aí, né? A gente hoje tem muitas redes sociais, né? As mídias sociais aí cada vez crescendo mais. E temos muitas, né? Instagram, YouTube, acho que Facebook são as mais famosas. Mas o que você tem de novidade de rede social? Quais são as outras menos famosas que você tem para apresentar para a gente, Fernanda? Olha, eu acho, outro dia eu estava pensando a respeito disso, né? Eu dei uma parada no meu consumo de conteúdo. Eu falo para a gente olhar tudo, só que eu estava absorvendo muita coisa e estava colocando pouca coisa em prática. Então eu foquei em olhar mais para o Facebook, que é uma rede já antiga, né?
antiga. Se a Sim. gente for dar uma olhada nas redes sociais que a gente que acha que tá aí desde que o mundo é mundo, Facebook, Instagram, meu, assim, essas redes sociais têm 15 anos. Se a gente for parar Sim. para pensar, não é muito tempo, mas é uma evolução que veio vindo nos últimos tempos até mais rapidamente. Então, as que Uhum. as pessoas mais têm proximidade, não, às vezes não intimidade. Então, LinkedIn, que é uma plataforma, uma rede social onde as pessoas geram networking, conversam com outras, as empresas buscam profissionais do mercado, as próprias pessoas se colocam à disposição das empresas quando você coloca ali o seu currículo, tem geração de conteúdo e geração de informação. A gente tem Perfeito. o Facebook, que muita gente fala assim: ah, o Facebook está morto, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Orkut. Não tem nada a ver. O Facebook está cada vez mais forte. Haja visto o Mark Zuckerberg, ele quer dominar o mundo, a gente brinca, né, entre o pessoal das mídias sociais. Não, ele quer dominar o mundo completamente. Ele é dono do Instagram, ele conseguiu colocar dentro do Instagram uma plataforma que ele não conseguiu comprar, que é o Snapchat, que era muito famoso. Ele tentou comprar, os caras não quiseram vender, ele falou pro pessoal do Vale do Silício: vão trabalhar e fazer um praticamente igual. E ele vem se renovando. E o Messenger, né? Então, assim, ele está Uhum. unindo cada vez mais tudo dentro do mesmo lugar. Os vídeos também cada vez mais forte dentro dessas plataformas. Quer dizer, Mais hoje a gente interativo, tem. Oi? mais interativo, mais fácil de editar, mais Completamente. informações. Sexta-feira à noite, se não me engano, começou a chegar para todo mundo mais uma atualização do Instagram, que você, nas caixinhas de conversa, na caixinha de conversa do direct, vão começar. Tem muita gente que não recebeu, né? Porque as atualizações elas vão vindo aos poucos, começa de fora e vem vindo para cá. Então, na sexta começou essa história. As caixinhas de conversas, elas são coloridas, você pode responder com emoji. Cada vez que você olhar no Google Store ou na Apple Store, tem uma atualização, te prepara. Não adianta a gente, não é mais como antigamente que a gente falava assim: ah, entrei no emprego, vou ficar 15, 20 anos. Não existe mais isso. E nas redes sociais também não. Eles estão toda semana tem uma novidade. E aí as pessoas ficam meio perdidas. Então precisa escolher onde vai fixar o seu negócio. Eu sempre falo duas, porque não é tão difícil coordenar duas, né? Por exemplo, Facebook e Instagram não é muito complicado de você trabalhar e alimentar todos os dias, porque precisa dessa constância, mas não se perca também no monte de redes sociais. Tem muita gente que fala assim: ah, eu quero ser youtuber. Eu participei de uma semana do YouTube de graça, com 5 aulões, durante 1 hora e meia, de segunda a sexta. E eu já tinha feito um curso com o Camilo Coutinho, que é um cara top do mercado, que fala de videomarketing. É muito legal vocês procurarem tanto o livro dele que está à venda na Amazon, quanto o próprio Instagram dele e vídeos dele no YouTube. Tem muitos pormenores para você entrar no YouTube e fazer sucesso. Então, assim, o que eu faço? Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest. O Pinterest é uma rede social também de fotos e de grandes Fotos. inspirações. Você que é arquiteto também sabe disso, né? A gente vai lá, eu estou decorando esse espaço aqui, por isso que até tá dando um pouco de eco. Tá demorando porque os móveis não chegaram direito ainda, vem um do lugar, outro do outro. Comprei muita coisa pela internet, quem tá aqui comigo me acompanha, e eu tirei muita ideia do Pinterest, mas muita. Então, assim, quem está nos ouvindo e fica um pouco de dúvida, o que é o Pinterest? Entra lá para fuçar, para ver se tem alguma coisa que te interessa. Se não, foca onde você vai colocar o seu negócio no digital. E o Instagram e os stories, que eu já falei para você, eu bato nessa tecla. A gente está ligado em vídeo quase que 100% do nosso tempo e de consumo de informação. Então, o Instagram e os stories, aí a gente pensa no Face, que também muita coisa escrita, mas muita foto. E agora o Facebook ele tem stories lá dentro. O que são os stories? São vídeos rápidos. E as pessoas estão Uhum. usando as duas plataformas que fazem parte da mesma empresa para divulgar os seus negócios, em fotos, em artigos e em vídeos. Então, calma, não se desespere, escolha uma que você acha que você consegue ter um pouco mais de intimidade. Perfeito. Então, às vezes as pessoas querem, ou acreditam, né, que quanto mais presenças em redes sociais diferentes, vai ser melhor. Mas isso talvez atrapalhe, porque são várias formas de atuar,
não digo atuar, mas de fazer sua propaganda, né? É. São públicos diferentes em cada rede social, com técnicas de persuasão diferentes, né? Cada um tem uma ferramenta diferente para você se aplicar. Então, por isso, Uhum. você vai com calma, vai em uma, duas ali, para daí você conseguir expandir aos poucos. Uma coisa bem legal, por exemplo, no Insta, é você seguir contas do seu nicho. Então, assim, eu não sei o que seguir. Digita a palavra que tem a ver com o seu nicho, né? Cerâmica, arquitetura, urbanismo, tudo que envolve ali o teu universo, digita lá para ver o que, que você acha. Segue algumas contas e dá uma olhada para ver se te atrai. Coloca no Google também para pesquisar sobre o seu nicho e aí você vai ver nessas redes que a gente está falando o que, que tem de legal. Porque a gente estava num bate-papo outro dia, eu tenho um grupo, toda sexta-feira a gente se reúne, eu falei para você que eu tenho um amigo aí na Bahia, né, que é um querido. Então tem gente de tudo quanto é lugar, Amazônia, Acre, Ceará, Pernambuco, Bahia, São Paulo. Eu sou a única daqui do estado de São Paulo, acho que sou. E a gente conversando a respeito disso, e hoje tem uma coisa assim, tem muita gente se copiando. Mas se a gente for pegar, fulano fez tal coisa. Ele copiou de ciclano. Hoje em dia, todo mundo meio que se inspira. E não tem problema, você não pode fazer cópia ipsis né? Porque daí Tá? também não dá certo. Mas você se inspirar para começar o seu, não tem problema nenhum. E também pedir ajuda para os mais novos, né? Eu sempre falo, Caio. Minha mãe, ela morre de desespero quando ela não consegue fazer alguma coisa. Primeira coisa que ela faz é perguntar para os netos. Eu Tem imagino. um de 22, um de 19, um de 18 e uma de 8. Então, assim, a de 8 nasceu com isso na mão. Fazendo isso Sim, aqui, ó. Pegava a revista e fazia assim para ver se passava para a próxima página. Então, não tenham vergonha, não tenham medo. Eles adoram ajudar e pergunta como é que funciona. Se você tem um neto, um filho, um sobrinho, peça ajuda que ele vai te ajudar. perfeito. Ótima dica aí, já foram umas duas dicas que você já deu aí para as redes É. sociais. Tem uma técnica que as pessoas, infelizmente, têm utilizado de modo errôneo, que é comprar seguidores, não é, Fernanda? Explica um pouquinho desse efeito negativo para o próprio negócio de quem faz isso, para a própria rede social. Que é muito engraçado. Muita gente que não tem contato com rede social fica assim. Mas como assim comprar seguidor? Existem seguidores fakes, né? Que são contas inventadas e que estão aí circulando pelo mundo. Você colocar lá e tiver um árabe ali no meio, você já sabe que você não vai falar. É aquelas coisas. Pra quê? Então, você compra vários seguidores. E aí você tá falando para quem? Para seguidores fantasmas ou seguidores que não são do seu nicho. Então, como é que você vai vender o seu produto, a cerâmica, ou você vai fazer um conteúdo super bacana a respeito de um produto que é do seu nicho e você não vai estar entregando para ninguém. Então, não compre, porque é preferível você ter 100 seguidores que vão gostar do seu conteúdo e desses 100, 10, 15 vão interagir com você e vão possivelmente, de repente, te contratar, comprar o seu produto. Se tiverem alguma dúvida a respeito do seu nicho, vão falar: lembrei, lá no Insta do Caio, ele deu semana passada uma dica nos stories a respeito de não sei o que eu estou procurando. Só vai entrar no seu Instagram e você começa a ser fonte de conteúdo para ela. Então é melhor você ter 100 do que ter 1.000 e desses 1.900 serem comprados. Então, não compre. Até porque o algoritmo do Instagram, eu falo que é um bichinho que fica 24 horas lá fuçando a vida da gente. Ele fala assim: o que é isso, né? Tá de sacanagem comigo? Tá comprando seguidor? Tá comprando um robozinho? Vou deixar ela numa prisão e não vou entregar o conteúdo dela. Então, você faz uma coisa super bonita de conteúdo, contrata agência para deixar o feed super bonito, com seus posts, engaja nos stories e dança. Aí você não entende por que tem pouca gente assistindo seus stories, dando like, apesar de que like não paga a conta, né? A gente sabe disso. O mais importante é o que o cara deu um joinha para você, mas te chama no direct perguntando: Caio, quanto é um projeto? Vamos conversar. É isso. Não compre, não compre. Perfeito, perfeito, Fernanda. Ainda falando no Instagram, né, que é a principal, acho que, rede social hoje aí, tá, é muito falado, então vamos conversar um pouco sobre ela.
eu já participei, já presenciei algumas contas, alguns perfis, né, que quando eu fui entrar, para saber quem era aquela empresa, quem era aquela pessoa que está por trás da empresa, algum contato, de onde aquela empresa estava falando, prestando serviço, eu não tinha nenhuma referência. Não tinha na biografia ali nada que descrevia, assim, detalhando, né, o que é o serviço precisamente, ou o produto vendendo, de onde eles são, quem são as pessoas. Por exemplo, tem perfil de escritório de arquitetura que não fala nada do arquiteto, só mostra foto de projeto, né? Tem alguns Instagrams que eu vi que nem na foto posta a localização do projeto, né? Na postagem ali no feed. Então, assim, você não sabe de onde é a empresa, quem está vendendo, o que está vendendo. Às vezes a pessoa cria um Instagram e pensa que assim, pronto, criei, vai chegar cliente, as pessoas vão querer comprar de mim só porque eu tenho Instagram, né? Então, um pouquinho essa apresentação, né? Essa facilidade de falar com a pessoa no Instagram também, né? Caio, a gente tem um número de palavras que você pode colocar no Insta. E eu sou jornalista, né? Eu trabalhei muito tempo em televisão aqui no interior de São Paulo. E nas primeiras aulas assim do jornalismo, o professor já fala assim, olha, o que é o jornalismo? É cada um deu um nome e ele fala, o jornalismo é a arte de cortar palavras. Então a gente escrevia um texto gigante, depois a gente diminuía, depois diminuía, até a gente conseguir condensar um pensamento em poucas palavras. A biografia do Instagram também é isso. Você pode começar com um texto super grande e depois. E ele mesmo fala assim: ó, deu o número de palavras, você tem que encurtar. É meio que um quebra-cabeça. Então, assim, primeira coisa, quem é você? Né? Na fila do pão, como a gente fala. Eu sou fulano de tal e eu tenho a minha empresa. Então você vai colocar, aí você escolhe ou o logo da sua empresa ou uma foto sua. Qual é o nome da sua empresa? É a Anicer Cerâmica, é o Caio, é a Fernanda. Então, é um nome que remeta já à tua marca, se a sua empresa já existe, ou se você está criando ali do zero, se você está começando a empreender agora, precisa estrategicamente pensar. Não adianta colocar uns nomes gigantes ou em inglês com um monte de Y, um monte de H, ninguém vai entender nada, ninguém nem vai lembrar, e quando for digitar também não vai conseguir. Então, um nome que seja condizente, uma foto e um nome. E onde você fica? Coloca a localização. Se é Campinas, se é Salvador, se é Rio de Janeiro, onde é que você está? Se você conseguir colocar um link clicável, onde a pessoa vá direto para o teu bairro ou para a tua loja, ok. Um telefone clicável também. Hoje a gente tem o Linktree e outros, que é como se fosse uma página onde você coloca. Vá direto para o WhatsApp, vá direto para o nosso site, vá direto para o nosso blog, ou compre aqui, ou compre receba o e-book ou o livrinho com todas as informações que a gente tem dos nossos produtos. Então, se você conseguir, você coloca isso. Se não, você coloca o seu telefone. Você manda para o Brasil inteiro, mas espera aí, o seu frete vai encarecer demais se você sair um produto de Salvador para Campinas. Então, atendemos a determinada região. Toda vez que a gente for fazer uma coisa para a gente tem que pensar como consumidor. Quem é o consumidor? O que o consumidor vai encontrar nessa bio? Facilita a vida de quem está entrando no seu Instagram para entender o que é esse negócio, quem está por trás dele. Vamos supor que você não coloque a sua foto, a foto da pessoa e coloque a foto, o logo da empresa. Quem vai coordenar esse Instagram? É o dono da empresa? É ele que vai mexer naquelas redes sociais? A gente tem um monte de exemplos por aí. Francisca Joias, essas grandes outras empresas que a gente fala, Natura, Boticário, não. Mas outras empresas que tenham a figura do empreendedor como aquele que conversa, tem lá o quem eu sou, ele conta histórias, ele mescla com bastante parcimônia no feed o que ele faz na vida pessoal, porque nem tudo a gente deve mostrar e nem precisa, com o produto que ele está vendendo. Por quê? Porque ele atrai a pessoa. A pessoa quer saber o que o Caio vai fazer na primeira viagem que ele for fazer depois da quarentena, mas a gente sabe que o Caio é arquiteto. O Caio está saindo agora para ir em algumas obras, então ter esse balanço. Então pensar na bio como uma entrada
uma porta de entrada onde a gente tem algumas plaquinhas de definição para onde ir, do que se trata, para depois descer para o feed. Perfeito, perfeito. Muito Caio, se bom. eu estiver falando muito, você me corta. Não, tá sendo ótimo, porque tá dando para a gente poder deixar tudo claro, né? As pessoas precisam entender, né, as técnicas que a gente tem nas redes sociais. Então, quanto mais dicas aí, melhor. Lembrei de uma coisa, Caio, só te interrompendo. Uma menina chegou para mim e falou assim: Ah, mas eu faço isso, eu faço aquilo, eu não sei o quê, eu não sei como vender. Nanana. Eu falei: Bom, deixa eu só te perguntar. A primeira coisa que eu falei, isso no direct, tá? Eu tenho uma consultoria que é para empresas. E aí eu falei: Deixa eu só começar te perguntando uma coisa: quantas fotos você tirou dos seus produtos na última semana? E expôs os seus produtos? Ai, uma. Mas quantos produtos você tem? Ah, eu tenho diversos. Eu vendo bijuteria, eu tenho brinco, eu tenho colar, eu tenho pulseira, eu tenho anel. E por que que tudo isso que você tem e uma parte está em promoção não está no seu feed e não está nos seus stories? Como as pessoas vão descobrir se hoje elas não estão saindo de casa para ir na tua loja? Aí parece que explode a cabeça. Às vezes é uma coisa simples. Então, parar para pensar o que tem no meu feed que faz tempo que eu não posto. Ah, eu tenho Sim, promoção de determinado produto aqui. Eu tenho um produto que tá, eu tenho bastante em estoque, eu vou reduzir o preço porque eu preciso vender e preciso colocar isso para fora para poder comprar mais ou para retorno no meu caixa. O que você está fazendo com os seus produtos? Eles estão guardados ou eles estão à mostra? Pensa nisso. Te interrompi, perfeito. desculpa. Ótima sacada aí, viu? Fernanda, o Instagram, ele tem uma ótima ferramenta que às vezes as pessoas desconhecem o poder, que se chama Stories, né? Então as pessoas às vezes deixam isso de lado, usam de forma indevida, não tem paciência. Acho que você pode dar aí uma boa dica aí de como utilizar essa poderosa ferramenta para atrair interação com os seguidores, com os futuros clientes, né? Vamos supor então, Caio, que você tirou uma foto de uma entrada de uma casa que você está começando a reformular tudo, né? Então você tirou uma foto e colocou no seu feed. O feed é a vitrine, onde a gente vai ter exposto por mais tempo aquela foto, né? Que vai ser o antes e depois a foto do depois. Entre a foto do antes e a foto do depois existe um grande caminho, onde o Caio vai poder mostrar nos stories que a parede não tá boa, que vocês vão mexer em algum pedaço daquela entrada que não seja uma parede estrutural, e aí você pode explicar o que é uma parede estrutural, que aquela cor, ela não está condizente porque não é uma cor clara, não é uma cor receptiva, aí você desmembra que cores você poderia colocar, né, nesse lugar. Tudo isso você está fazendo nos stories. É como se você pensasse, eu tenho uma foto estática e eu vou pegar essa foto e eu vou destrinchá-la ao longo do dia nos meus stories. Por que ao longo do dia, Fernanda? Porque essa bolinha que tá aqui, circuladinha e que as pessoas veem, que acabou de ser colocada uma novidade, ela tá aqui agora. Vem outra, vem outra, vem outra. Se o Caio colocar só de manhã aquela foto e dizer: Oi, pessoal, eu cheguei aqui na obra do fulano de tal e vou mostrar um pouco para vocês essa fachada que a gente vai mudar. Tira uma foto, tira outra foto, e aí o Caio vai postar só no final do dia que ele teve um trabalhão para comprar tinta, porque a tinta que vocês escolheram é uma tinta super clara, luminosa, que é uma tinta que é fácil de limpar só no final do dia. O cara já não tá mais lembrando de você, já passou um monte de gente na sua frente, tô pensando no seu nicho, tá? E esse Sim, cara que já viu várias outras pessoas postando a respeito daquilo que o Caio tá falando, vão lembrar de quem? Dos outros que postaram ao longo do dia, porque ele ficou recebendo informação a cada 2 horas, a cada 2 horas e meia, mais ou menos, e não vão lembrar do Caio, cujo projeto pode ser muito melhor do que aquele que empreendeu bastante nos stories. Então é como se a gente ligasse uma TV e a TV ficasse parada naquela cena e só às 8 da noite começa de novo alguma coisa para dar uma boa noite e talvez na metade do outro dia a gente tenha alguma informação nova. Então os stories eles são super dinâmicos, a gente desmembra um monte de informação para colocar. Então pensa uma coisa, eu falei de uma foto de uma fachada, falei de parede não estrutural que você vai derrubar, de cerâmica que você vai colocar, estamos falando do nicho da Anicé.
qual é a tinta que você vai usar, e aí de repente apresentar o dono do lugar, se ele quiser aparecer, Sim. ou quais são as plantas que a gente poderia colocar, ou os objetos de decoração que a gente poderia colocar. Abre uma caixinha de perguntas e respostas, abre uma caixinha de votação. Você acha que fica mais bonito esse vaso ou esse? E o que acontece com o Instagram? Quando essas pessoas que estão lá só clicando esse ou esse, sim, não, que são as enquetes, que são as caixinhas de perguntas, interagindo com você, o Instagram fala: olha o Caio está aproveitando bastante dessa ferramenta que são os stories. O Caio, de hora em hora, a cada 2 horas e meia, ele está colocando uma novidade. O Caio está recebendo direct. As pessoas estão salvando o post do Caio para quando o Caio postar de novo como ficou aquele lugar que ele está mostrando, fazerem a comparação e aí falarem: eu quero o Caio na minha obra, eu quero a cerâmica tal na minha obra. Entende? Deu para sacar? Com certeza, com certeza. E que eu falo muito porque eu falo com muita paixão. Eu amo o que eu faço, por isso que eu Dá- fico empolgada. Você entende muito e realmente gosta do que faz. Gosto. Ou seja, a gente tem uma gama enorme de conteúdo para divulgar, de ferramentas, e isso a gente está falando aqui somente de uma rede social, que é o Instagram. Sim, Então, a gente tem formas diferentes de colocar o conteúdo para o cliente. Né? Não precisa ser uma coisa direta, eu vendo meu serviço de construção, eu vendo meu projeto, não. Você vai falar do que você faz. E as pessoas por si só vão ficar atraídas pelo que você faz, né? A ideia é você mostrar, né, e assim criar situações que as pessoas tenham que se consultar, né? Tenha que te perguntar, né? Dar alguma dica para a pessoa, e completar essa dica depois, pegar mais informações. Eu sempre, quando eu comecei a minha rede social, eu comecei as minhas postagens com problemas que as pessoas viviam dentro de casa, né? Então, durante a reforma, tinha atraso nas reformas, ou algum reparo que era comum dentro de uma residência, por exemplo, infiltrações, né? Rachaduras. Então, eu comecei a falar muito do que a pessoa vivia, né? E das dificuldades, das dores que ela passou durante uma obra, durante a reforma. Então, isso quando eu comecei a falar nesse sentido, falando, conversando para essas pessoas, elas sentiram total empatia e começaram a interagir e participar do meu Instagram. Então, essa eu acho que é a verdadeira consciência que quem posta no Instagram, nas redes sociais, tem que ser, né? É uma empatia. Você tem que apresentar uma dor e a solução para essa dor, né? De cada nicho de seu cliente. Então, usar a criatividade dessas ferramentas e redes sociais para chegar até essa pessoa, né? Despertar essa intenção da pessoa assistir você. exatamente, perfeito. Melhor definição. Como é vender sem vender? A pessoa ela atrai por quem é que está do outro lado, o dia a dia. Você está resolvendo o problema daquela pessoa. Eu tenho uma entrada de casa que é um bege com marrom. Aí o Caio vem e fala assim: não, a gente vai usar Souvenir B164 acetinada. Eu não entendo Imagina. nada. Não entendi nada do que o Caio falou. Aí o Caio vem e fala assim: minha gente, eu vou mostrar para vocês agora um antes e depois de um lugar que eu já fiz, que tinha uma cor semelhante a essa, e essa cor que eu estou propondo. Pá, põe uma votação. O cara fala assim: nossa, eu nunca pensei que essa cor aqui da minha casa, que eu tivesse gastando tanto com iluminação, porque essa cor não tá boa. Olha o que o Caio falou. Ela continua te seguindo. Toda vez que você tiver os stories, ela vai falar. Daqui a pouco ele vai trazer uma solução aqui, ó, sei lá, para pia do banheiro que eu quero reformar. Eu tô nesse momento, tá? Só para te falar. Eu tô nessa mudança aqui. A gente vai construir mais um banheiro, nós vamos pintar tudo. E assim, tudo que tiver falando a esse respeito, eu tô consumindo e eu tô pegando o código que é para ir atrás daquela pessoa. Então, o vender sem vender é conhecer realmente, entender realmente que aquela pessoa que está do outro lado da tela e que eu tô consumindo, ela vai resolver os meus problemas. E o que pode não ser um problema agora para mim, pode vir a ser no futuro, ou pode ser de um amigo meu, onde eu vou indicar. Sabe aquela história do boca a boca? Ó, o pastel ali da feira agora tá na promoção na quarta-feira.
o boca a boca que vai passando, as redes sociais são infinitas, é muita gente, é um mar de Instagram, e você lá fazendo assim com a mãozinha para você aparecer e alguma pessoa vir e começar a te seguir. A mesma coisa também funciona. Tem muita gente, mas tem o boca a boca de muita gente. Então, Sim. esse poder da atração, ele pode ser desenvolvido. Porque muita gente fala assim, ah, mas eu não consigo falar. Não, amor, você consegue, você só não treinou. Então começa a treinar todos os dias, até a hora que você não vai ter mais vergonha e você vai estar falando com a câmera. Porque esse é um dos problemas que as pessoas enfrentam muito. Ah, eu travo na frente da câmera. Mas você trava na hora de pagar o boletim lá na fila do banco? Agora não tem, né, mais a fila no teu aplicativo. Então, assim, o negócio começou a acelerar de uma tal forma que a gente precisa se treinar para quebrar essas amarras, essas crenças limitantes que fazem com que a gente ache que a gente não pode. Todo mundo pode. Sou feio, sou Pode. bonito, sou alto, sou magro, sou gordo. Gente, não tem mais essa. As pessoas estão nas redes sociais fazendo posts muito legais, interativos, usando direitinho as hashtags e atraindo as pessoas para o seu business e depois para venda, ou vender sem vender. Atração. Com certeza. Eu lembro que uma postagem dessa sobre o cliente se identificar, né, com o problema, eu lembro que eu estava numa obra, acompanhando a obra, e assim, era a fase muito crua ainda da obra, ainda estava ainda na fundação e tal, e estava sendo aplicado um produto na fundação que era para prevenir infiltração futura. Aí eu tirei foto desse processo e postei, olha gente, falei com a linguagem do cliente. Sabe aquela infiltração que acontece no rodapé, nos pés da parede de sua casa, e que nunca tem jeito, que sempre tem que fazer uma pintura nessa região? Então, é porque não fez isso. Essa obra não vai ter esse problema porque está sendo aplicado isso. Então, assim, muita gente, nossa, aqui em casa sempre tem isso, e começou muito comentário por causa da empatia de um problema que é real, que acontece. E eu não utilizei nenhuma linguagem técnica, não falei a especificação do produto, só falei a solução, que tem solução para aquilo, sabe? É interessante a gente utilizar a linguagem certa para chegar nas pessoas. Você não está conversando de técnico com técnico. Você é um técnico, você domina, né, a parte de construção de arquitetura, no caso minha área, né? Mas o meu cliente não é. Ele está me contratando exatamente porque ele não é técnico. Então eu tenho que ter essa linguagem com ele, né? Não, não tem, eu acho que não pode, né, Caio? Porque quando a gente dificulta a comunicação, a gente perde a audiência e a gente perde, acho que, a credibilidade de quem está do outro lado. Porque se você é tão técnico e está falando para outra pessoa que é super técnica e que entende só aquela linguagem, não é para mim. Eu vou embora. Alguém fez alguma pergunta? Ó, eu quero agradecer a Beta Conzen, que é uma amigona minha, ó. Cheguei. Um monte de gente super amiga aqui participando. A Rafinha Viscardi, ô Rafa, maravilhosa, queridíssima, é uma profissional que eu amo, é uma artista, né? Não posso nem falar que ela é modelo, que ela é bailarina, que ela é atriz, porque ela é tudo. Tá falando que concordo porque ela era muito tímida. Eu não consigo imaginar a Rafinha muito tímida, porque quando eu conheci a Rafa, o irmão dela, ela era na dela, mas ela já dançava pra caramba, linda pra caramba. Foi perdendo essa timidez aos poucos. Se a gente não treinar todos os dias, se você não treinasse todos os dias para ser um grande arquiteto, você não ia conseguir medir uma parede, Perfeito, não perfeito. Tem é? que fazer. Tem que fazer, não tem jeito. Tem que fazer. Uma ferramenta muito boa do Instagram também, e que eu vejo que agora na pandemia se popularizou muito, muito, muito mesmo, são as lives, né? As Vixe, lives Maria. Menino, tomaram live era conta, que nem pipoca, né? Você abriu o Instagram, era live, 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 toda live, live, hora. live. Sem horário, não? De madrugada tem live. Então, mas sabe que eu ando vendo que os empreendedores, eles estão, pessoas que trabalham, né, com internet já há bastante tempo, eles estão atraindo um público muito grande, fazendo às 7 da manhã e a partir das Sim, 6:30 da tarde. Eu fiz uma série de lives às 4:30 da tarde, deu um público bom, porque era o público que eu queria que me ouvisse. E depois a gente fez mais duas lives, eu e a Beta, que está aqui na live hoje com a gente, num horário à noite, porque a gente abriu votação, teve interação e as pessoas pediram para fazer à noite. Tem várias dicas, várias coisinhas que a gente. Eu tinha deixado para o final, mas você quer falar agora? Vamos falar agora. A respeito das lives. Hã? certo. Não entendi. Não, pode seguir, pode seguir.
Gente, live é uma reunião de pessoas. A gente tá com 14 pessoas, 16 pessoas aqui. Você imagina assim, ó. Ah, eu não vou fazer live pra pouca gente, não. Oi? 16 pessoas, mas eu e o Caio conversando com essas pessoas. Imagina que a gente estivesse numa sala. É gente. Sim. Se você não tem essa tarimba de fazer minha primeira live, tem algumas dicas que a gente vai te dar para você fazer a primeira. A primeira dica que eu dou é assim: não faça sozinho. Porque a gente se perde, a gente fica nervoso. Antes da gente começar, eu não comi nada, porque eu sempre que eu vou fazer alguma coisa importante, se eu comer antes, eu passo mal. Então eu tomei um cafezinho, trouxe a minha água e não comi. Ah, mas é uma live no Insta, não sei o que, você já tem experiência, você tem tantos anos de televisão. Não importa, tem que dar um friozinho na barriga que é pra gente se sentir vivo. Então, assim, nunca faça uma live sozinho. Convide alguém do seu meio ou alguém que vá interessar as pessoas do seu meio, porque daí você tem troca, você tem tempo para respirar, você tem um monte de anotação, tem uns insights ali no meio, não que você já não tenha que ter preparado tudo isso antes, que já é uma das dicas. Mas não faça sozinho, que é para você não ficar com um peso muito grande nas suas costas, achando que você não vai conseguir. E não faça uma só. Faça uma programação, um dia sim, um dia não, pelo menos 3 durante uma semana, que você vai ver como rapidinho esse medo teu aí, ó, vai embora. Cadê? Deixa eu pegar as minhas anotações, porque olha, gente, eu fiz tudo bonitinho aqui, viu? Bem. Dicas para não esquecer. Olha só, quando o Caio acha engraçado, mas quem me conhece já sabe que eu sou assim. Quando a gente está conversando com uma pessoa, imagina que eu estivesse conversando com o Caio o tempo inteiro da nossa live, falando as palavras neste mesmo tom, sem mudar a minha voz até o final do nosso tempo. Todo mundo já tinha ido embora. Então, a primeira coisa, pensa que você vai variar a sua voz ao longo do papo que você está tendo. Seja você. Não é para sair gritando, mas também não é para falar super baixo. Você fala muito baixo, as pessoas não te ouvem. Você coloca demais a sua voz, você está até atrapalhando a outra pessoa que você convidou. Então, module a sua voz, encontre uma energia que faça com que as pessoas entendam o que você está falando, sem que você tenha que ficar gritando, gesticulando demais, apesar de eu gesticular demais. Na TV eu gesticulava menos. Fazia previsão do tempo, sabia onde apontar direitinho, sem enfiar a mão nos estás, assim, enfim. Fui treinando e fui conseguindo. Então não tenha medo de ter essa energia na sua voz, treine antes. Eu faço entrevistas comigo mesma no meu carro quando eu estou dirigindo. Pode dar risada, porque o povo passa do meu lado e acha que eu sou doida. Porque eu converso comigo mesmo. Eu do lado vai achar que você está cantando. Treina dentro do carro. Caiu? Caiu a nossa conexão? Tá me escutando? Tô vendo. Eu tô. Você tá? Cortou um pouquinho, mas tá para entender, tranquilo, pode seguir. Peguei a Olha, a Beta parte toda tá. do maluquice do carro aí. Não entendi. Eu peguei a parte toda aí da maluquice dentro do carro. Menino, olha só. Eu já encontrei com meu marido no trânsito e ele morreu de dar risada, porque o trânsito estava meio parado, ele foi indo assim. E eu converso, eu faço a entrevista como se eu tivesse assim, sabe? No programa Power, eu faço umas perguntas difíceis para mim mesma. Às vezes eu até me embarando na resposta, não sei porque eu fiz a pergunta. Mas treina. Treina desse jeito Sim. que é legal, é engraçado, mas você vai ficando atento a você mesmo, onde você tem que parar ou não. Por exemplo, uma coisa que é super importante que as pessoas não prestam atenção. Quando você for fazer uma live ou quando você for fazer um vídeo, primeira coisa, limpe a lente do seu celular. Mas, vocês estão percebendo que eu estou olhando para vocês? Eu estou olhando aqui, ó, Para a na câmera, né? lente, para a câmera. Eu não estou olhando para mim e eu não estou olhando para o Caio. Não estou vesga. Então, olha para a câmera. Toda vez que a gente for fazer alguma coisa e for tirar uma foto, presta bastante atenção, limpar a lente e olhar para a câmera, porque você está olhando diretamente para quem está te assistindo. Tem uma outra coisa que é assim, ó, tem gente que fica o tempo inteiro assim na live como se fosse um jornalista mesmo de jornal, não quebra o padrão do olhar, olhando para os lados, ele olha só para frente. Então, quando você para e Espetáculo. dá uma pensadinha para o lado, você está Sim. quebrando e tá se aproximando, porque isso é inconsciente. Quando a pessoa olha Uhum. para alguma coisa do lado, olha para cá, ela não tem ninguém aqui, ela não tá conversando com ninguém. Mas quem tá do outro lado
percebe que você se iguala a ela, né? Porque você deu aquela paradinha, você pensou um pouco, você lembrou de alguma coisa. Então, facilita essa comunicação com quem está do outro lado Claro. na hora que você for fazer live. Que mais? Ai, criar um título interessante. Caiu a conexão? Na minha conexão tá aqui. Eu não sei se tá cortando a minha ou a sua, às vezes falhou um pouquinho, Menina, a minha mas não tá voltou. não, porque meu plano renovou ontem e eu testei pra caramba antes da gente entrar. Ai, mas vamos seguindo. Se cair, a gente volta. Essa é a minha. Eu tô uma área isolada aqui, então pode ser que o sinal às vezes cai essa hora, mas enfim, tá dando para seguir tranquilo. Eu tô querendo livrar minha barra aqui falando que tá tudo certo. Ó, Dart Ponto acabou de entrar. Mirella? A Mirella. Ó, Falou, tá falou, tá tudo. ok aí. Um monte de gente entrando. Manu, Dart Ponto, falando continuar. Gente, que atrai. Eu, Por exemplo. eu vou tentar. Tá me escutando? Tá vendo? Sim, Ah, então ótimo. Ótimo. então bora. Pode seguir com o que você estava falando. Cortou um pouquinho para mim aqui, mas pode seguir. Caio, sabe aquela história que a gente fala assim, ó, o livro a gente compra pela capa? Quando Sim, você pega um livro ou um filme que não atrai, talvez o conteúdo seja super interessante, você não fique, você não vá, porque o título é ruim, porque a capa não tá boa. Então, assim, quando você for fazer uma live, quebre a cabeça com o título. A gente fez A Vez da Voz, vídeos que vendem. Então as pessoas ficam como se posicionar na internet. Ou então você não sabe falar. Você não. Alguma coisa que desperte, né? Não sei um título agora para a gente pensar, que sim. desperte a curiosidade da pessoa. E criar Claro que você aquela vai. interrogação, né? Ou é claro que você vai nutrir o texto desse post que vai para o teu feed anunciando essa live. Quando você for fazer, você pode até impulsionar, né, para atrair mais pessoas. Então, a arte também tem que chamar atenção. O título tem que ser uma coisa assim que gere aquele gatilho do que será que esse povo vai falar. É de um nicho que me interessa, tem ali um pouquinho de informação, mas acho que vai ter coisa boa nessa live. Coloca o contador. As pessoas muitas vezes não fuçam, viu, no Insta para saber o que é que tem. Você coloca lá o nome da live, coloca o dia, o horário, incentiva as pessoas a clicarem para o Instagram avisar essa pessoa que vai estar te assistindo que, ó, daqui a pouquinho a live vai começar. O que, que eu fiz? Postei Perfeito. sexta, postei sábado, postei hoje, chamei hoje o pessoal. Daqui a pouquinho eu tô entrando na live com o pessoal da Anicer, vai lá assistir. E depois entrar, depois da live, a pessoa tem que entrar e agradecer. Eu sou super grata a todo mundo que tá aqui, ó, tá de TPM, a tal, falando aqui tá normal, sempre em busca, a Carol, minha amiga, entrou. Então, assim, eu sempre agradeço as pessoas que estão com a gente, mesmo que ela fique 10, 15 minutos, porque não pode ficar o tempo inteiro. Se ela der um pouco da atenção dela para você, acabou a live, você entra nos stories e agradece as pessoas, responde aos directs, porque muita gente tem pergunta que não é respondida na hora da Sim. live, te pergunta no direct e aí você não responde nunca mais. O que você pediu para ela estar na tua live? Ó, a Ana Amorim também acabou de entrar, a Valéria Araújo. Gente, eu chamei os amigos tudo para vir aqui escutar sobre redes sociais com o Anicer, viu? Eu chamei mesmo. Outra coisa, além de avisar todo mundo que você vai ter essa live, abre a caixinha de perguntas para você poder responder durante a live. Isso é super importante. As pessoas Perfeito. gostam, elas se sentem super importantes quando você fala: olha, fulano de tal perguntou sobre isso, Por isso e isso. participar, né? Exato. E anote tudo que você for falar, os seus insights, as dicas de filmes, as dicas de livros a respeito daquele assunto. Porque quando a live é gostosa e ela é legal, ó, tá cheio de coraçãozinho, eu fico me sentindo, gente. Obrigada. Você tem que dar um pouco de conteúdo além da live para as pessoas pesquisarem. E o que vai acontecer depois que elas forem pesquisar? Elas vão voltar no seu Insta para te fazer perguntas a respeito daquilo. Então, basicamente, é a gente estruturar tudo que a gente vai falar na live, avisar antes as pessoas, deixar a caixinha de perguntas abertas, colocar no feed, colocar nos stories e depois deixar essa live no IGTV.
Essa live para o IGTV você pode preparar a capa da live antes, porque você, quando vai subir esse vídeo da live de hoje, você tem a possibilidade de escolher entre as suas mídias a capinha da live que você já deixou pronta. Eu já deixo o texto também pronto, a hashtag também pronto, eu deixo tudo pronto. Que é Entendi. para na hora de subir o vídeo já ir de uma vez. Uma coisa interessante também, que eu acredito que seja legal para a interação, é abrir uma caixinha de votação ou de digitação de texto para os próprios seguidores dar sugestões de temas para a live, né? Já fiz muito Sim, isso e a interação vai muito, as pessoas realmente interagem e quer participar e quer ouvir aquele assunto, né, para que a dúvida dela durante o dia quer que você fale ali, de repente a dúvida dela é de outras pessoas. Então é bacana essa interação realmente. e o mais legal quando a gente faz live é assim, você precisa chamar pessoas que vão agregar no seu conteúdo, você também vai agregar no conteúdo dessas pessoas e nem se importar com o número de seguidores. Porque tem gente que gosta de fazer live só com gente muito grande. E não tem nada a ver, a gente volta àquela história lá do começo. Ó, Maju Digital, uma grande amiga minha, tá aí também. Você precisa fazer com que. Você precisa, não, você acaba fazendo essa atração que a gente falou no começo da live com pessoas que estão no outro Insta e pessoas do seu Insta vão passar para aqueles. Como é que a gente faz para crescer no Instagram? Assim também é uma das formas. Lembra que no começo a gente falou para você não comprar seguidores? Então, como é que você atrai gente que vai gostar de você, que vai gostar do seu conteúdo? Também fazendo essa troca quando você faz live. De repente, ó, o Caio é um arquiteto e ele vai fazer com um produtor de pisos cerâmicos para cozinha, banheiro. Gente, é um baita de um assunto. Qual é o rejunte, o que usar, o que não usar, qual tipo de produto usar depois que foi instalado esse piso. É muita coisa, né, Caio? Eu falo demais também. E escolher um único, uma única pergunta, um único material, aí a gente consegue ter inúmeros conteúdos para postar. Muita coisa Muito, mesmo. muito. E, de novo, gente, quando você tiver com medo do que postar no seu nicho, a gente está conversando com o pessoal da Anicer também, entrem no portal da Anicer, que lá matérias antigas e matérias novas, todas são com um ótimo conteúdo e desperte a sua curiosidade através daqueles textos dos colunistas, da resolução de problemas, de novidades no setor, de como é que tá e como é que não tá, o que foi feito com pandemia, principalmente do seu setor. Então, assim, aquela coisa de posts inesgotáveis, assuntos inesgotáveis, pesquisem também no portal da Anicep, porque tem coisa muito boa lá. Com certeza. E uma coisa que fortalece também a divulgação também é você falar um pouco, né, de seus parceiros, dos seus fornecedores, talvez de um par seu que ajuda muito no seu negócio, você divide alguma parte do seu trabalho. Então, é legal você falar um pouco dessa sua equipe que você ajuda a você fazer um bom trabalho, sabe? Que você realmente reconhece publicamente ali que eles são bons, que eles te ajudam. Isso acho que dá mais até credibilidade para as pessoas que estão te seguindo ali. Com A toda Manu tá. certeza. Ó, Radaê Barrichello, da Aham. Cerâmica Barrichello aqui do Rio Grande do Sul. Obrigada pelas informações. Radaê, se tiver alguma pergunta, você entra aí e conversa comigo. Manu está avisando, 10 minutos para acabar? Não acredito. Já? Poxa, Verdade, verdade. poxa, Tá passando muito poxa. rápido. Ô, Caio, eu só queria falar uma frase que eu sempre falo e Sim, que eu toda vez que a gente está conversando, que eu estou fazendo uma consultoria, que eu estou batendo um papo, eu sempre falo assim, ó, se vocês quiserem anotar, levem para a vida de vocês. A frase é a seguinte: tentar não garante que você vai conseguir, mas todo mundo que conseguiu tentou. então, Eu perfeito. tenho vergonha de fazer um vídeo, faz sozinho e não posta, manda para amigo. Eu não sei o que escrever no meu post, apesar da minha foto estar linda. Tem um monte de dicas se você colocar no Google. Call to action, que é chamada para ação. Por exemplo, curta esse post antes que ele saia do ar.
Não leia este post. A pessoa olha e fala assim, quê? Não vou ler? Lógico que eu vou ler, ela vai entrar para ler. Ou se marque aqui um amigo que não tem essa cerâmica na cozinha de casa. O cara fala assim, pô, eu vou tirar um sarro de um parceiro, de um amigo meu. Então, assim, Exatamente. comece a pesquisar o que tem de redes sociais para o seu nicho. E isso se aplica desde o cara que tem uma loja de ferragem de porta, parafuso, fio, cabo elétrico, a todo mundo que é da Anicer, aos arquitetos. A arquitetura é uma coisa que eu também, minha irmã trabalha com designer de interiores, eu já falei para você. É Aham. infinito o número de posts e de conteúdo que a gente pode fazer para o Facebook, para o LinkedIn. Se você quiser fazer para o YouTube e não sabe fazer, contrata uma empresa que vai te ajudar pelo menos nesse início. É post que não acaba mais, porque conteúdo, minha gente, todo mundo tem. Então não esquece. Se você não tentar, você não vai conseguir. E todo mundo que conseguiu, meteu a cara, tentou e aí hoje está brilhando. Perfeito, exatamente. Tem que enfrentar mesmo. Um abraço para o Emílio. Ele trabalha na área de cerâmica também, de Sergipe, vizinho aqui é Bahia. Um abraço, Emílio. Ita, Bom te ter aqui, viu? Itabaianinha. Ô, Emílio. Itabaianinha. Falei direito, É, nome complicado de falar logo de uma vez. É igual meu sobrenome. Gente, quem tiver dúvida, entre em contato com o direct, pelo direct, entre em contato pelo direct da Anicer. Fucem bastante no portal da Anicer, entre em contato com as meninas. Manu, muito obrigada. Caio, obrigada. Eu tenho medo de encerrar, por isso que eu já vou dando tchau. Emílio e todo mundo que esteve aqui com a gente. Quem tiver dúvida, pode perguntar, pode seguir. O conteúdo do Caio é muito legal. Acessem o Insta do Caio, sigam o Caio da Anicer também. valeu, gente. Valeu, Fernanda. Muito obrigado pelas suas dicas. Eu aprendi muito aqui. Acho que todos os seguidores que estavam aqui vendo essa live aprenderam bastante também. Muito obrigado. A gente está aí já conectado nas redes sociais. Eu vou continuar seguindo lá suas dicas, tá? Então, muito obrigado pela participação. Muito obrigado a todos da revista Anicer. É um prazer sempre estar participando, produzindo conteúdo, me comunicando aqui com vocês. As portas estão sempre abertas. Muito obrigado, gente. Obrigado a todos que participaram. Qualquer dúvida que tenha também em relação à construção civil, entra lá no meu Instagram, arquiteto Caio Fontoura. Eu sempre tento ajudar também quando eu posso, quando eu consigo. É um prazer sempre. Caio, você vai me ajudar na minha reforma aqui. Eu vou tirar dúvida com você, hein? Fechou. Pode chamar aí que a gente está aqui para ajudar. Tá Tá joia. ótimo. Obrigada, As Caio. Um dicas de abraço. hoje aqui são valiosíssimas. Obrigada. Bom, a gente faz uma troca aí. Eu também vou te pedir dicas. Pronto, fechado. Perfeito. Tchau, Obrigada, tchau. Caio. Um beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau.